Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez eu vou falar sobre a lâmina de fundos imobiliários, ou seja, na versão 3.0 do Trademap você tem todas as informações dos fundos imobiliários em um só lugar e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar cada uma delas. Bom, estou aqui então com a tela do meu Trademap e quando você clica aqui na guia de ações, você pode ter uma lista aí com os fundos imobiliários, tá? Ou você pode vir aqui, por exemplo, em Mercados Brasil e filtrar as maiores altas do IFIX, se você quiser analisar tudo isso, tá? Mas eu vou aqui da lista que eu tenho já criada. E a ideia aqui é exatamente mostrar para vocês o que vocês podem usar de todas as ferramentas do Trademap para analisar os fundos imobiliários. Então, eu vou começar aqui com um fundo de fundo, tá? Com o BCFF11. Ele é um fundo de fundo imobiliário, ou seja, ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. E até um disclaimer, né? Muito do nosso objetivo em ter essa lâmina aqui de fundos imobiliários é que nós vimos aí um movimento muito crescente de investidores vindo para a bolsa e destinando seus recursos para fundos imobiliários, né? Somos mais de 800 mil investidores em fundos imobiliários hoje. Isso é muito relevante e o Trademap ele está sempre vendo essas tendências e trazendo o de melhor, aquilo que vocês precisam para analisar o mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior também. Com a lâmina do BCFF, você consegue ter inúmeras informações, tá? Você começa aqui com um gráfico que você consegue olhar em vários time frames diferentes aqui. Tem a parte de detalhes, então você consegue ter mais informações sobre o fundo imobiliário, você consegue ver aqui quando que ele começou. Isso para mim é uma baita informação relevante, porque os fundos que estão há mais tempo listados em bolsa, até pelo efeito Linde, né, acaba sendo um fundo imobiliário que ele tende a permanecer por mais tempo. Se ele está aqui desde 2010, significa que ele passou por uma das piores crises que o Brasil já passou de 2014 a 2016. Então isso mostra certa resiliência dele. Você tem aqui o gestor, o tipo de gestão, o CNPJ, tem um tipo desse fundo também aqui, o segmento da Ambima, enfim, tá tudo para vocês. Tem o objetivo aqui do fundo quando você passa para o lado, tem informações do administrador, né? Então quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e vai informar a renda que você recebeu, você tem que colocar o CNPJ do administrador. Tem a parte de proventos, né? Então acho que uma das principais funções dos fundos imobiliários é a renda que ele é capaz de gerar para você investidor, né? Lembrando que é uma renda isenta de imposto é que você consegue ver. Esse fundo imobiliário ele pagou aí nos últimos 12 meses 6,78%, né, em relação ao seu preço atual. Esse é o dividend yield, levando em conta uma Selic de 2,25 atualmente. Um baita dividend yield está pagando muito mais do que a Selic atualmente. E quando você clica aqui, você consegue ver ano a ano o quanto que esse fundo está gerando de rendimento, eventual amortização também vai aparecer aqui. Então tudo isso acaba sendo interessante e você consegue ver, né, o quanto o fundo imobiliário pagou no último mês, nos últimos 3 meses, nos últimos 6, nos últimos 12 e os últimos 24. Tem aqui também informações sobre o fundo, né? Então isso é bem interessante, né? Você vê que os dados são de maio de 2020, tem aqui o patrimônio líquido do fundo. Eu particularmente gosto de analisar aqueles fundos imobiliários que são maiores, que tenham mais de 200 milhões em patrimônio líquido, porque isso mostra um fundo maior. Você vê aqui a relação valor patrimonial por cota, né? Então, quanto cada cota vale em termos patrimoniais, né? Se eu fosse dividir o quanto vale o patrimônio do fundo pela quantidade de cotas, o quanto que daria, então daria aqui 81,66. Tem aqui o ativo total do fundo, né? Então, tudo que ele tem, somando tanto aplicações financeiras quanto investimento em outros fundos imobiliários. Quantidade de cotistas, né? Um fundo aí que tem quase 200 mil cotistas e a relação preço-valor patrimonial, né? Então, é pegar o preço atual do ativo e dividir pelo valor patrimonial por cota e dá para ver aqui que ele está sendo negociado hoje com um ágio, ou seja, um valor a mais em relação ao valor de patrimônio, tá? E esse ágio é de 10%, por isso está 1,10 aqui. Quando você passa para o lado, você consegue ter informações de liquidez, é importante. Você consegue ver do fundo que ele tem um caixa, principalmente num cenário como esse de coronavírus, de quarentenas e tudo mais, é legal você olhar para fundos que tenham caixa, né, que tenham disponibilidades para conseguir passar melhor por esse cenário. Tem aqui o total de capital investido, né, desse fundo, então ele tem 1,3 bi investido, ele tem valores a receber, valores a pagar. Tem o caixa, né, e o quanto que esse caixa representa no patrimônio líquido do fundo, então ele tem aí mais de 20% do seu patrimônio em caixa e ele também aqui é o caixa em relação ao total dos investimentos representa aí 27%. Quando você vem aqui para o lado, você tem a rentabilidade desse fundo imobiliário. Com o fundo imobiliário você ganha de duas formas, tanto com a valorização da cota da bolsa, como com o dividendo que você recebe. Então você tem aqui a rentabilidade patrimonial, que é essa da bolsa, e tem a parte de proventos aí, que diz muito respeito ao quanto que você recebeu desse fundo imobiliário e a rentabilidade efetiva esse composto. Aqui do lado você tem as propriedades, né? Se fosse um fundo de tijolo, ou seja, que investe em imóveis prontos voltados à renda, ele iria aparecer, mas como ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, não aparece. Quando você vem aqui para o lado, você tem o crescimento, né? Você tem o CAGR e mostra aqui o quanto variou
patrimônio líquido no último ano, os ativos, cotistas e o dividend yield, tá? Então são inúmeras informações relevantes para você, investidor. Aqui embaixo, o que eu gosto muito é que você consegue ter a visão de quais fundos imobiliários esse fundo de fundo investe, né? Então, quando você clica aqui na rosca e vem em fundos imobiliários, mostra aqui os principais segmentos que esse fundo de fundos imobiliários investe e você consegue olhar aqui cada um dos ativos, né? Então, para papéis, né, que são os recebíveis imobiliários, você consegue olhar aqui quais ele investe, quanto isso representa do patrimônio líquido, o quanto que essa classe inteira de recebíveis representa do patrimônio líquido, né, 19,72. Então, tudo isso acaba sendo muito interessante para você. E tem a parte de títulos, né? Então, como vocês viram que esse fundo ele tem bastante caixa, aqui mostra também onde que ele direciona esse caixa. E claro, né, se você analisou esse fundo imobiliário e viu, nossa, eu vou comprá-lo, pelo Trademap você consegue fazer isso, tá? Você clica aqui no raio e você consegue escolher a sua corretora para comprar, tá? Vincula que você deseja, que você tem em conta com o nosso multibroker, que você consegue mandar a ordem de compra e de venda aqui mesmo. Para fundos de recebíveis, tá? Como o Iridium, aqui você tem as mesmas informações e aí o que muda aqui embaixo é que ele vai trazer para você a informação dos ativos financeiros mais voltados aos CRIs que eles investem, né? Então, um fundo de recebível ele vai ter muita exposição a certificados de recebíveis imobiliários e que você consegue dar uma olhada em quais CRIs que ele investe e o legal é que você consegue visualizar muito bem aqui pelo Trademap a diversificação que ele tem, né? Então, ele investe em vários CRIs, ele acaba sendo muito mais pulverizado e isso para você investidor vai te trazer um menor risco. Toda essa informação você tem aqui no Trademap. Para fundos que investem em imóveis prontos, voltado à renda, também tem aqui essa informação, tá? Então, o MOL 11 ele é um fundo de shoppings e você consegue aqui mais informações ainda, tá? Então, o Trademap ele traz para você essa localização, então você consegue ver a localização de cada um dos ativos aqui, tem um mapa inclusive para você ver geograficamente como que ele está exposto. Tem a questão aqui de ativos financeiros que vocês já viram, mas o que é mais legal, né? Aqui mostra o vencimento dos contratos. Então, para você investidor de fundos imobiliários, é importante olhar para quando são os vencimentos dos contratos. Eu particularmente prefiro ter aqueles fundos imobiliários que têm o vencimento mais para frente, tá? Para daqui 3 anos, por exemplo, porque aqueles que têm o vencimento no curto prazo podem sofrer agora com as quarentenas, com o coronavírus e tudo mais, mas aqueles que têm o contrato mais para frente, para 2023, 2024 ou para cima, fica muito mais tranquilo. Ter esse tipo de informação aqui é muito relevante e dá para ver aqui, mais de 64% dos contratos vencem só daqui 3 anos. Então, você tem uma segurança maior como investidor. E claro, galera, tem muita informação aqui. Esse vídeo é mais um resumo de tudo que vocês conseguem ter dentro do Trademap para analisar fundos imobiliários. Olhar ali caso a caso, shoppings é uma coisa, recebíveis é uma coisa, fundo de fundo é uma coisa. Então eu quis pegar esses 3 grandes pilares e mostrar para vocês, mas claro, tudo isso está à disposição de vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva aqui no canal do Trademap e claro, conta para mim aqui embaixo qual funcionalidade da lâmina de fundos imobiliários você mais gostou, porque eu vou dar uma conferida depois, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro e tamo junto.